Bohemian Rhapsody do Queen não é só uma música, né? É um verdadeiro monumento, um quebra-cabeça musical que, décadas depois, a gente ainda tenta decifrar. E hoje vamos mergulhar em uma das interpretações mais profundas e fascinantes da canção, a que enxerga como uma grande jornada espiritual. E tudo já começa com essa pergunta, que basicamente prepara o terreno para o que vem pela frente. Isso é a vida real ou é só fantasia? Essa frase joga a gente direto no meio de um conflito interno, sabe? É essa dúvida que vai guiar toda a história, uma incerteza que a gente vai desvendar agora. Para a gente começar a entender essa obra, vamos pelo começo. O título, Boêmio. O que é um boêmio? É basicamente alguém que vive fora da caixinha. Uma pessoa que segue as próprias regras, geralmente ligada às artes. Isso já nos dá uma pista muito importante sobre o protagonista da história. Ele é alguém que não se encaixa no padrão. E rapsódia? Na música, uma rapsódia é uma peça sem aquela estrutura tradicional de verso e refrão. É uma composição livre, cheia de altos e baixos, com emoções que mudam o tempo todo. Então, quando a gente junta a Rapsódia Boêmia, o que temos? A descrição perfeita da música. É o retrato sonoro de uma jornada caótica, emocional e totalmente fora do convencional. Então, vamos lá. A primeira parte dessa jornada é o que podemos chamar de a batalha pela alma. E para a gente entender essa luta que acontece dentro do personagem, precisamos olhar um pouquinho para as raízes espirituais de quem escreveu a música, o Freddie Mercury. Freddie Mercury foi criado dentro da fé zoroastriana, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. E por que isso é tão importante? Porque o pilar do zoroastrismo é essa ideia de um dualismo muito forte, uma batalha cósmica e constante entre o bem e o mal. E essa ideia, essa luta, parece estar na essência de Bohemian Rhapsody. Olha só que interessante. No zoroastrismo, essa batalha tem nomes. De um lado existe Asha, que representa a verdade, a ordem, a luz. Do outro, Druj, que é a mentira, o caos, a escuridão. Bohemian Rhapsody parece ser então a trilha sonora dessa guerra moral interna, dessa escolha que o protagonista precisa fazer. Ok, com todo esse cenário espiritual montado, a gente chega no ponto de virada da música. Um assassinato. Mas calma lá, a coisa não é tão literal quanto parece. Mamãe, acabei de matar um homem. Essa é sem dúvida uma das frases mais icônicas e pesadas da história do rock. Mas quem é esse homem que morreu? A interpretação mais forte é que o homem que ele matou era ele mesmo. Ou, para ser mais exato, a versão de si que a sociedade e a família esperavam que ele fosse. Ao puxar o gatilho, ele está metaforicamente destruindo essa identidade antiga para finalmente poder viver como ele realmente é. É um ato de libertação, mas que vem com um peso emocional e espiritual gigantesco. E o mais genial é como a estrutura da música acompanha essa transformação toda. Uma teoria muito forte diz que a canção segue passo a passo as 5 fases do luto, sabe? Negação, raiva, barganha. Só que nesse caso, é o luto pela própria vida que ele deixou para trás. Olhando assim fica super claro, né? Começa com a negação lá na introdução, com a dúvida sobre a realidade. Depois vem a depressão na parte da balada, com o desejo de nunca ter nascido. Aí entra a barganha, na sessão de ópera, com os apelos para ser salvo. Em seguida, a raiva explode na parte de rock pesado, quando ele confronta todo mundo. E, por fim, a aceitação, naquela conclusão mais calma. É uma jornada catártica completa. Bom, e agora a gente chega na parte mais maluca e talvez a mais genial da música, a sessão de ópera. E aquilo ali não é só um enfeite musical, não. Aquilo é o centro da batalha, um verdadeiro julgamento da alma do nosso protagonista. Pense nisso como um tribunal no plano espiritual. De um lado, forças do bem, do outro, forças do mal. E todas elas disputando o destino dessa alma que está no meio do caminho. A música vira aquele caos de vozes, cada uma puxando para um lado. É uma verdadeira briga celestial. E quem são aqueles personagens com nomes estranhos? Bom, Scaramouche é um personagem do teatro italiano, um tipo de fanfarrão covarde, que talvez represente o medo ou a antiga persona do protagonista. Galileu é uma referência a Galileu Galilei, o homem que buscou a verdade contra tudo e todos. E Fígaro é um famoso herói de ópera, aquele que pode trazer a resolução. E a luta aqui é abertamente espiritual. A gente ouve Bismillah, que em árabe quer dizer em nome de Deus, um pedido de misericórdia divina. E logo em seguida,
Beelzebub, o próprio diabo, é mencionado. Não tem como ser mais claro. O personagem está literalmente no meio de uma disputa entre o céu e o inferno. E a música em si reflete essa confusão toda. As notas, a harmonia, tudo fica tenso, dissonante. Eles usam até o intervalo musical que antigamente era chamado de o diabo na música, de tão instável que ele soa. Ou seja, a própria composição está em crise, espelhando a crise da alma do personagem. E depois de todo esse caos do julgamento, a música simplesmente explode. Chega a hora da raiva. É o momento de botar tudo pra fora, de desafiar o mundo. Então vocês acham que podem me apedrejar e cuspir no meu olho? Acham que podem me amar e me deixar pra morrer? A mudança de tom é brutal. Ele não está mais pedindo ajuda nem barganhando. Ele está acusando, está enfrentando quem o julga. Isso é uma rebelião direta contra tudo e contra todos. Contra a sociedade, contra o julgamento, contra as próprias forças que estavam disputando sua alma. É um grito de desafio, se recusando a ser uma vítima silenciosa do destino. Mas depois dessa explosão toda, a tempestade passa e vem a calma. A música retorna àquela melodia mais lenta do começo, sinalizando que a guerra interna finalmente chegou ao fim. Nada realmente importa, para qualquer lado que o vento soprar. Essa frase, à primeira vista, pode soar meio triste, né? Como se fosse uma derrota. Mas depois de toda essa jornada que a gente acompanhou, o significado dela se transforma. E aqui está o pulo do gato de toda a música. Isso não é desistência, é libertação. É a paz que vem depois de aceitar quem se é, sem se importar com o julgamento dos outros. A batalha acabou. A alma está livre, pronta para simplesmente seguir para onde o vento soprar. E para fechar tudo, a canção termina com um som poderoso, a batida de um gongo. Isso não está ali por acaso. Em várias tradições, o som do gongo é usado para purificar um espaço, para afastar energias ruins. É o ato final de cura, o ponto final em toda essa transformação. Então, no fim das contas, Bohemian Rhapsody é o quê? A confissão de uma alma em tormento ou a maior fantasia da história do rock? A genialidade do Freddie Mercury foi justamente criar uma obra tão complexa que permite as duas leituras.